Às vezes temos a impressão de que vivemos sob pressão e viver sob pressão é uma coisa muito difícil. Enxergamos que a nossa ideia é que precisamos lidar com a pressão e subjugados à pressão. A pressão é algo difícil da gente lidar. Por quê? Porque quando a gente trabalha sob pressão, a gente falha, a gente erra, a gente esquece, a gente fica nervoso, a gente fica iracundo, a gente fica sem molde, sem referência. A pressão, ela literalmente é uma força que nos conduz a coisas boas ou ruins. Como assim, pastora? Coisas boas? Você já notou que é sob pressão que muitas situações na sua vida mudam? Pessoas letárgicas, normalmente, quando elas são mandadas embora, o que acontece com elas? O que acontece com elas, Tiago? Ela começa ou afunda, tem isso, né? Ou faz alguma coisa com isso, ou afunda, ou entende que Deus está querendo trazer para ela um novo movimento, uma nova estação, ou afunda. E por que a gente precisa entender que precisamos lidar com a pressão? Porque a pressão é algo que sempre vai acontecer na sua vida. Não existe nada que você possa passar, a não ser que você suba aquele monte, fique aquela pessoa ermitã totalmente, né, inegociável, não tem telefone, não tem nada. Aliás, você vive do nada, é isso? Tá, se você chega nesse lugar, que bom para você. Ou não, ou não. Porque quando você está na realidade da sua vida é que você vê como você vai alimentar a sua fé, como você vai lidar com a sua fé. A gente pode ter fé em muitas coisas. Você pode ter fé em você mesmo, você pode ter fé nos outros, você pode ter fé em qualquer coisa. Mas quando você tem fé em Deus, então você tira a responsabilidade de ter que fazer todas as coisas. Então a pressão de que você precisa ter um resultado do qual você quer, ou seja, a sua vontade, passa a ser a submissão à vontade de Deus. Submissão não parece submarino? Não é? Submissão não parece submarino? Eu estava conversando, eu não entendo nada de submarino, nada, absolutamente nada. Mas a visão que o senhor me deu há 2 meses atrás foi a visão de um submarino. Eu pedi até para o Bibi, Bibi, obrigado, você está um pouquinho fraco, mas aqui está bonito, não está, gente? Eu disse assim, Bibi, desenha para mim, um submarino, e foi assim, meu imaginário, seria assim que eu ia desenhar mesmo, tipo criança, né? O submarino. Mas o submarino, eu sem entender nada, Deus começou a me mostrar sobre como lidar com a pressão. Porque como eu ministro muitas pessoas no mundo todo, o tempo todo, todo mundo sob pressão, eu falei, eu preciso ensinar as pessoas a lidar com a pressão. E ele me mostrou um submarino. E esse submarino ele mostrou com comportas. Eu pedi, poxa, alguém entende sobre isso? Porque eu não entendo, mas eu preciso mostrar a visão. É aquela pessoa que entende, ela vai poder ajudar na pressão, dizer para mim o que é isso. Então, essas comportas, ela tirou, separou para você o negócio de comportas. Olha como é que funciona o submarino. O submarino ele tem comportas, ele tem espaços. Esses espaços são separados por portas, portais. Esses portais são fechados igual, já viu cofre, aquele cofre grande? Não é isso? Tome que é um engenheiro, não é isso? Portas, não é isso? Ok. Aí você tem aquelas portas hermeticamente fechadas. Você está lá embaixo, sob total pressão, uma pressão enorme. O desespero toma você. De repente, aquela pressão entra, aquela água entra, recebe uma bomba ali, furou, entrou no buraco, toda aquela água entra. O que você faz? Bom, isso eu queria saber, ainda não entrei nesse nível eu não entrei nesse nível. A gente fica desesperado, e a gente fica desesperado, então a gente fica desesperado, e o que acontece? A gente
entra em desespero e sai correndo, sai fugindo. Se tiver um joguinho para jogar, uma bebida, não é isso? Não é isso? A gente vai para a nossa fuga, né? Rota de fuga. Mas existem pessoas que pensam assim: espera aí, eu estou embaixo, não tem como fugir, porque Deus normalmente nos coloca em situações que a gente não tem como fugir. Ou é aquilo, você vai ter que enfrentar. Bom, você tem que enfrentar aquilo como? Você vai olhar para esse problema que você está enfrentando e você vai lembrar dessa mensagem que eu estou te dando. Você que está online, preste bem atenção. A pressão leva você a uma consciência, a consciência daquilo que você está passando. Quando você retira o espiritual, você passa a não entender nada, você só vive literalmente a pressão de tudo. Mas quando você busca o espiritual na tua vida, você passa a entender os processos que Deus usa para lidar com você, para que você possa crescer, para que você possa ser forjado através da palavra de Deus. Em Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas enxadas e lançai nas vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Aí você pensa, forjar não é uma coisa fácil. Então voltamos para a situação de um submarino cujas. Você para aqui para a pessoa não esquecer mais. Esse submarino ficou mais fácil. São setores na sua vida. Você tem o teu casamento, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem. Cada um tem um departamento, né? Às vezes a família é um departamento maior, né? Você naquele submarino, você está lá embaixo, a água entra. O que você tem que fazer? Em tese é muito fácil, mas na verdade, todas as coisas no mundo se relacionam ao espiritual. Vocês vão ver por quê. Porque quando você deixa que alguma coisa aconteça na sua vida, coisa que ou você faz, você pode estar fazendo aquilo, ou alguma coisa acontece, vai lá uma bomba em cima de você. Ok, o que você faz? Você sai daquela ambiência que está entrando água, sai da ambiência. Você tem que sair. Se você ficar ali, você não vai ter cabeça para pensar, vai ser iracundo, vai fazer besteira. O que você faz? Sai da situação. E você, o que você faz? Oh, eu fui impulsando, você viu? Você o quê? O que você faz? Você fecha. Você fechou. E aí o que acontece? Logo depois que você faz, você já viu, né? Você está no fundo do mar, não tem conversa. Está embaixo, lá no fundo. Você vai soltar o quê? Isso é padrão, né, dos submarinos até hoje, né? Ok, você vai soltar a? Ninguém sabe, boia. Porque lá embaixo você tem a rádio. O rádio não pega lá embaixo, ok? Rádio não pega. Aí o que acontece, Tommy? Aham. Tá, deixa eu explicar para vocês, porque ele não está aqui no microfone. Porque o Tommy, quando fala, é o seguinte: ele começa a falar, engenharia é isso, tem o mundo. Você solta a boia e avisa que você não está bem. Ok? Você avisa que não está bem. Mas enquanto isso tudo está acontecendo, ou seja, está pedindo ajuda, você avisa, comunica, não estou bem, as coisas não estão bem, eu preciso de ajuda. Ok, você vai saindo daquela situação e o submarino vai emergindo até que chega um ponto em que ele possa ser consertado. Ele vai navegando ou retirando a água. Quando ele sai, já não tem mais aquela pressão, já está lá em cima. Não tem garimpo, começa a colocar a bomba para tirar a água. É isso? É isso? Então, eu quero fazer um paralelo com isso na sua vida. Eu quero mostrar para você que, quando você está dentro de uma situação sob forte pressão, você precisa alinhavar, você precisa entender espiritualmente o que Deus está te mostrando. A presença de Deus, ela forja você, como diz a palavra de Deus, ela vai treinar você, mas nunca vai treinar você numa situação tranquila. Por isso forjar, porque o forjar vem do fogo, não é isso? Quem vê aqueles programas, eu não assisto, mas não tem aqueles programas de faca, como é que faz a faca melhor? Meu filho adora ficar olhando aquilo, assim, para que coisa inútil. Você nunca vai fazer isso. Eu não gosto, mãe, mas eu gosto para quê? Porque isso aqui é uma faca, meu Deus. Aí você, não, ele fica lá, vindo, porque a faca é mais corta, mais...
Ok, mas ele gosta, né? Então aí, ok, ele está aprendendo a observar como se forja um metal. E muitas vezes nós somos duros, não é isso? Então eu costumo dizer que quanto mais duro você for, mais mais fogo Deus vai. Olha que Deus manda fogo. E aí esse fogo que você está passando, ele tem uma relação completa ou a decisões erradas que você tomou, mas ainda que você tome essas decisões erradas, quem estará forjando você é Deus. Não podemos tirar da equação Deus. Eu costumo dizer, quando você faz uma equação e você tira um dado, o resultado já não é o mesmo. Então, existem aquelas pessoas sem esperança, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser uma pessoa tão espiritualizada, eu nunca vou conseguir fazer nada. Mas espera aí, você já tentou tirar um componente dessa equação? Ou colocar outro componente nessa equação? O resultado vai ser diferente. Então, seus pensamentos podem levar você, sob pressão, sob uma situação extremamente difícil, a literalmente se submeter àquela pressão e inundar tudo. Espera aí, mas não é tudo que está. Tudo está tudo errado. Talvez nesse momento você esteja vivendo uma pressão no seu casamento. Ou você esteja vivendo uma pressão no seu trabalho ou falta dele. Alguma situação que você está vivendo, ok, mas você tem o resto da sua vida que precisa ser visto, precisa ser isolado daquela situação. Você precisa continuar andando no propósito de Deus. E qual é esse propósito? Que propósito que Deus está trazendo você? O que Deus está te chamando para fazer? Aí nós precisamos recorrer à palavra. O forjar, já entendemos que é quente ou é frio? É quente ou é frio? O forjar leva você a entender que a manter a sua mente e dar ordens à sua alma. O homem é corpo, alma, espírito. Então existe uma necessidade muito grande que você precisa entender sobre você. Se você é um corpo, alma, espírito, quem está dando ordem a você? A alma, o coração, a nossa mente é a nossa alma. O espírito é aquilo que Deus colocou sobre você, é você. O corpo é onde está tudo isso. Corpo, alma, espírito, pressão. A sua mente passa a comandar decisões e automaticamente a primeira coisa que você quer fazer quando você está na pressão é escapar. É verdade ou não é? Quer ver um filme, não é isso? Ninguém quer ler livro, ninguém quer estudar, não é isso? Ninguém quer estudar nem quer ler. Todo mundo sai para fazer alguma, né? Para beber, não é isso? Ou para comprar, para comer também. É um bom escape, principalmente macarrão, é um bom escape. Então, ok, aí você chega nessa conclusão de que você quer fugir, mas o fogo cada vez aumenta, cada vez você fica mais intenso, cada mês você vai ficando mais pressionado, e aí o que acontece? Você precisa tomar uma decisão. A decisão precisa estabelecer uma organização. Dentro desse submarino, nem tudo está completamente inundado. Está. O que acontece? Atualmente talvez esteja. Ok, existe um aspecto subjetivo de toda a situação. Eu imagine que tudo está totalmente me invadindo e eu não consigo respirar. Nós precisamos dividir essa parte e precisamos entender que Deus ele tem uma atitude, ele espera que você tenha uma atitude frente às coisas que ele permite que aconteça na sua vida. E ainda que seja por decisões erradas que você tome, a submissão e entender o processo espiritual que está por trás leva você a entender, a reduzir aquele espaço da pressão, aquele lugar onde inundou um monte de problema, várias situações, pessoas. Você fechou aquilo ali e você começa
a cuidar das outras situações. E quando você começa a cuidar das outras situações na sua vida, aquele lugar que está inundado, ele tem uma pressão, mas ele está fechado. Aí você não deixa na sua mente aquilo entrar. Você não permite que aquilo entre dentro de você. E aí aquela pressão que está tão grande, ela passa a não exercer mais força sobre você. Quem já viveu isso? Eu larguei aquilo ali e fui fazer isso. Quando eu voltei para aquela situação, ela já não era isso tudo. Mas o que acontece? É porque quando você entende o que Deus está fazendo, é mais fácil você passar pela situação. Ah, estou entendendo que eu preciso estudar mais. Aliás, às vezes é muito difícil as pessoas entenderem que elas precisam estudar, não é verdade? Né? A gente não quer estudar, a gente tem preguiça de estudar, essa é a verdade. Ainda mais quando você já sabe. Já viu, a pessoa que dirige há muito tempo, eu falo muito isso, né? Antigamente, nossa, eu estava muito preocupado com a seta, e vira, tensa, aquele aterro do Flamengo, eu com 18 anos, meu Deus, eu não vou conseguir chegar do outro lado, e aquela tensão e tal. Aí com a minha idade, que eu não vou falar, né, eu esqueço de jogar a seta. À medida que você vai conhecendo e tendo conhecimento sobre as coisas, você fica familiar a elas. Você não dá importância, não diz bom dia para sua esposa, não se preocupa em fazer com que aquela pessoa entenda o que você está falando. A familiaridade começa, porque afinal de contas, eu já estou controlando aqui, isso aqui está controlado. E aí você não vê os espaços que você vai fazendo na sua vida, e você não vê as coisas que você está deixando de fazer, mas Deus está vendo, e Ele vai provocar situações para que você volte e faça essas coisas. Preste atenção nessas coisas. Amém? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu o que é pressão? Tá bom, mas eu quero uma situação prática. Uma situação prática. Ok? Eu quero uma situação prática. Deixa eu ver quem eu pego. Rafael, vem cá. Rafael chegou da Argentina, então, Rafael, tu hablas espanhol, não? Eu não creio, homem de Deus. Ok, então, o Rafael é uma pessoa que não sabe lidar com a pressão. Cadê a Lu, cara? Lu, vem cá, Lu. Lu chegou também da Argentina. Vem cá, Lu. A Lu tá muito argentina, né, cara? Ok, vamos imaginar que vocês são um casal. Ok? E dentro desse casal, você está querendo fazer uma faculdade de medicina. Inédito. E imagina também que ela já fez uma faculdade de Odontologia. odontologia, mas ela quer fazer uma faculdade de medicina, ok? Então ela vai para a Argentina, imagine. E aí dentro desse conceito, ela se sente sozinha. Cara de sozinha. Passei, nunca passei, não sei. Faz cara de sozinha. Tô sozinha. Isso, cara de sozinha. E o Rafael, que imagina que ele fosse esposo e que ele trabalhasse com publicidade. Eu ia falar, eu ia falar uma coisa errada. É publicidade, tá bom? Ele trabalha com publicidade, né? Esse solenho de nananana, né? Isso é coisa, né? Publicidade. Aí tá bom, isso é uma área assim que devota dele muito tempo, que ele fica lá pesquisando coisas que acontecem no mundo inteiro, não é isso? Sim, sim, verdade. O cara assim, estudioso, e tá lá estudando e tal. Ela, e ela, nessa pressão, ela precisa de atenção. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não vai conseguir. Câmera, luz. Cadê o outro microfone? Rafael, câmera, luz, ação. Bom dia, dormiu bem? Uhum. O que aconteceu? Nada. Tem certeza? Absoluto. Quer conversar? Aconteceu alguma coisa? Tem certeza que não aconteceu? Não aconteceu nada.
Você parece um pouco chateada, né? Ah, talvez. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, na verdade tem. Sabe por quê? Eu me sinto muito sozinha aqui, você não tá olhando as coisas. Sabe, aquilo dali tá daquele jeito há 2 dias. Eu me sinto sozinha. Ninguém faz nada aqui, ninguém me ajuda. Eu me sinto sozinha. É, realmente eu tenho que melhorar um pouco com isso, né? Sim. Espera, gente. Quer que eu seja mais específica que isso? Explicar, né? Não, é porque o roteiro É teatro, gente. tá parecendo A vida como ela é. É teatro, pelo amor de Deus. Olha só. O que eu quero enfatizar aqui é que ela está sob pressão. E você não consegue ver a pressão dela porque você está literalmente fazendo a sua viagem individual, submarino, né, no outro espaço. Você está em outro espaço. E ela está sob pressão e você nem consegue ver a pressão que ela está. E você chega para ela e faz aquela pergunta que não quer calar. Tá tudo bem? Peraí, mas você não percebeu que a casa está toda bagunçada? Você não percebeu que eu estou chorando há 3 dias? Você não percebeu que eu estou mal-humorada há 3 dias? Você não percebeu nada? Aí você faz aquela cara de faz aquela cara de sonso, fala assim, não. E de verdade, de verdade. Então, o que faz uma pessoa ser alienada? Porque também tem aquele alienado, tudo vai acontecer e não vê nada. Então, tudo está acontecendo com ela, porque ela está sob pressão. Ela precisa da medicina, ela acabou de terminar a faculdade, e ela precisa decidir a vida dela, ela precisa viajar, vai fazer cursos lá fora, e ele está... Pode pegar, pode viajando. viajando. A pressão está sobre ela, não sobre ele. O que ela pode fazer numa situação dessa? Pedir ajuda. Para quem? Não? Tem certeza? Mas quem sabe a gente abre um pedaço de... Tum! Daí a escotilha vai, entra e... Não, você vai pedir ajuda para quem? Para pessoas que me acompanham e que vão me despressurizar, vão me ajudar a lidar com a pressão. Aí, quando isso acontecer e você pedir ajuda, você vai amadurecer os seus sentimentos, porque às vezes para a gente sair, tirar coisa de dentro da gente, para falar, ou a gente iracunda tudo, e aí vai com detalhes em todos os erros. Já viu? Olha o arquivo morto. Já viu um arquivo morto? Puxa aquele arquivo morto e pega todas as fichas que você vem guardando com muito cuidado e organização por ordem alfabética. Não é isso? Não lavou a louça 3 semanas, deixou tudo aquilo ali. Não, não, não. Aí você vai com a riqueza de um arquivo morto. E aí o que acontece? Não acontece nada, aí você ainda está alienado. Aí ele está alienado, aí você vai lá, ouviu, deu, né, recebeu uma ministração, e aí quando você volta para ele, você pega toda aquela raiva, aquela confusão, e aí você consegue se expressar verdadeiramente, sem raiva e no momento certo. Porque vamos lá, vamos pensar. No dia que ele está triste, é o melhor momento para você falar? Não. Qual é o melhor momento para você falar com uma pessoa coisas bem ruins? Quando ela estiver bem, quando ela, aparentemente ela estiver estável. Tá sorrindo? Vem cá, quero conversar com você. Aí eu vou abrir meu coração e o cara tá bem e ele fica mal. Então, a gente vai buscar em Deus para saber o momento. A Bíblia diz que normalmente você nunca deveria passar uma noite com alguma coisa no seu coração. Então é importante que você saiba o momento de fala, mas é importante que você não adie isso, porque isso pode sedimentar no seu coração e aquilo ficar literalmente uma rocha. Já viu como é que a rocha é formada? A sedimentação, como é que é? São camadas de detritos que vão se acumulando. Muito bem. Então, à medida que você vai deixando aquilo se concentrar dentro de você, o que acontece? Vai acumulando e você vai se endurecendo. Gostaram? Uma salva de palmas para eles. Obrigada. Nesse lugar, a gente vê como é importante a gente ter a visão do Senhor
para as situações que a gente está vivendo, e a gente pode pensar, pô, essa mensagem é para mim. Ou então você pode pensar assim, em Roma, essa mensagem é a pessoa. Eu conheço uma pessoa que precisa dessa mensagem. Aí você fica o tempo todo pensando na pessoa que precisa da mensagem, não é isso? Mas deixa eu dizer para você, a visão que o Espírito Santo quer te dar é que você pegue algo, e se algo que eu estou falando é algo que você precisa amadurecer, recebe e fala, Deus, me ajuda e me ensina o que eu estou passando. Não é uma coisa fácil lidar com a pressão, mas a gente precisa entender que essa pressão que está vindo precisa de estratégia. A gente precisa de uma estratégia quando a gente está se sentindo pressionado. E quando a gente entende essa estratégia, a gente vai pedir ajuda. Se nesses departamentos da sua vida você conseguir determinar que esse lugar vai ser fechado, que você não vai deixar essa pressão entrar em outros lugares, e você departamentaliza os setores da sua vida, o que vai acontecer? Eu gosto, gente, olha só, depois que eu ministro tanto tempo, eu adoro essas respostas. Tudo bem que o pessoal está online e só vai escrever, mas vocês estão aqui, então eu preciso que vocês me digam, o que vai acontecer? Nada? Você não vai? Por que é fácil a gente sucumbir à pressão? A pressão, ela é de verdade, ela pode até ser algo que você está imaginando. Pode ser um aspecto subjetivo, realmente. Às vezes você viaja, não é isso? Você faz uma... Cadê o Belmonte? Belmonte, vem cá, Belmonte. Belmonte, você vai me ajudar. Ok. Me ajuda aqui para você. Você tá bom, você está fazendo um filme. Uhum. Aí, lá está escrito nada. Mas você tem que criar uma situação dentro daquela cena. O que você faz? Geralmente eu faço um planejamento no dia anterior, assim, com os posicionamentos e o que vai ser dito, você conversa com os atores, ó, vamos tentar dar essa ênfase, né? Sim. Essa criação é feita como? De que maneira? Essa criação é feita em cima de uma ideia. Em cima de uma ideia que já é pré-estabelecida. Pré-estabelecida. Essa ideia que é pré-estabelecida, você tem que seguir essa ideia, não é isso? Porque o autor né, o escritor, ele deu uma visão, não é isso? Tem uma essência, a ideia que você tenta preservar a cada momento que você está filmando, para não perder a essência da ideia. Então, quando você está fazendo... Exato. Quando você está fazendo filmes, como você lida com a pressão? Boa pergunta. Eu acho que tem uma coisa de pedir aconselhamento, tem uma coisa de ter uma equipe também, tem uma coisa de ter paciência também, de reter certas reações. Se você reage muito rápido a uma situação que é muito problemática, você realmente pode tomar alguma atitude errada. Então, às vezes, exige um tempo de você respirar, pensar... digerir aquilo. Digerir aquilo. Ótimo. Então... Às vezes fica... Aí a gente entende que a pressão, ela é dada para uma informação. Deus quer falar alguma coisa com aquela pressão. Sim, também. O quê? Assim, normalmente ele quer falar sobre a equipe, ele quer falar sobre o quê? Qual é a sua experiência com a sua vida profissional em relação ao que Deus mostra para você? Às vezes é um problema que estava oculto e você não percebeu, e você viu que tinha um erro de estratégia, um erro de organização, de engenharia um pouco do projeto, da equipe. Às vezes você está indo no caminho errado mesmo. Ou seja, às vezes você está teimoso, querendo fazer do seu jeito. Às vezes está no caminho errado. Quando é isso, como é que você sabe? Eu quero saber como é que eu tô fazendo o caminho da minha própria maneira. Como é que você sabe? Como é que você aprendeu a distinguir e saber que é isso que está acontecendo? Aí é um pouco pelas consequências do que você está fazendo, né? Pelos seus frutos conhecereis. Você vai lá, tenta fazer uma coisa, aquilo está... E tem consequência. Você vê que a coisa não dá certo, você vê que foi tentar colocar o quadrado no triângulo, como você disse. Mas o isolamento também é uma... Sim. Fala para mim sobre isso. Sim, o isolamento é um grande problema, porque você perde a referência dos fatos, você fica muito na sua imaginação. Espera aí, segura aqui. Perde a referência dos... Já viu uma pessoa que chega para você para contar um problema assim, um problemão?
Aí você vai ver, não é nada a ver com aquilo que está acontecendo, a pessoa exagerou, ela alimentou aquilo no coração dela e era uma coisa muito maior do que era realmente, porque ela estava na emoção vivendo aquilo. Sim, isso E como é acontece que é muito. isso? Como é que você lida com isso? Isso, Você está sempre imaginando, porque aí você vira uma Janete Claire, você tá, aquela pessoa fez aquilo, e aí aquilo está me olhando porque não gosta, e não sei o quê. Quem já pensou assim? Ok, então está todo mundo aqui normal. Como você lida com isso? no set tem os especialistas de cada área que você tem que consultar. Uhum. E fora do set tem as pessoas que você confia, né? Existe uma coisa que uma pessoa me disse num trabalho, que gerenciamento de crise, você tem que ter um núcleo duro. Pessoas que você confia e você tem que ouvir essas pessoas, porque todo mundo quer dar opinião. As pessoas Ótimo. mudam de opinião às 8, às 1 da tarde, mudaram de opinião já. Então você tem que ter um grupo de pessoas que você se aconselha realmente, assim, e que sejam de Uau! grande confiança. Salva de palmas para ele. Ok, formar estratégia. Me dá aqui, Belmonte. Formar estratégia, então, é você estabelecer nessa pressão um núcleo na sua vida. Você precisa criar um núcleo de pessoas que você confia e que você possa abrir isso que está acontecendo. Porque a dimensão ou aquilo que você está pensando ser, pode não ser, pode ser uma visão muito deturpada dos seus sentimentos, ou pode ser uma visão parcial daquilo que é verdade. Como a gente vai saber isso? Quando a gente joga a nossa boia, a gente pede ajuda. E uma coisa que é muito importante que eu queria ressaltar é é Isaías 26:3. Isaías 26:3. Presta bem atenção aí, Valéria, você que está aí em Portugal, pessoal aí da Espanha, Deus abençoe vocês, todo mundo que estiver aí fora. Eu não sei se a Mari está aí, mas muito saudade de você. Conservarás em perfeito paz aquele cuja mente, porque ele confia. Tu conservarás em perfeita paz. É isso que está dizendo ali na cola, que vocês não trouxeram a Bíblia? Tá bom. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme. Como é que se firma a mente? É uma decisão. Você tem que dar ordens. A sua mente não pode decidir o que você vai pensar. Ou vai tudo dar errado. Tudo vai dar errado. Estou quase orando em línguas aqui. Vai dar tudo errado, as coisas não vão dar certo. A sua mente, a sua emoção está controlando você. Tu conservarás em perfeita aquele cuja mente está firme. O que significa dizer firmeza? O que é firmeza? A constância, a visão, a base. A base precisa estar firme. A base. Você sabe quando eu fiz boxe, né? Eu fiz boxe, era muito difícil para eu entender que eu tinha que ter minha base ir para frente e para trás. Mas eu passei muito tempo a entender. Até hoje é meio complicado. Mas você vai para frente, você vai para trás, igual valsa. Vai para frente e vai para trás. Não é assim? Quem já fez boxe aqui? Ok, se é isso, qual a sua base? Fortaleça a sua base. A sua base é a sua família, fortaleça a sua família. Preste atenção na sua família. Olha para seus filhos, olha para sua esposa, para o seu marido, fortalece a sua base. A sua base precisa estar completamente inserida na sua espiritualidade, porque Deus, Ele quer que você olhe para as pessoas que estão à sua volta e que Ele escolheu para estar perto de você. Quem escolhe? Às vezes é a gente, né? A gente escolhe. Eu sou uma pessoa dificílima, eu sou muito sentimental. Eu sou muito sentimental. Eu gosto das pessoas e fico querendo ficar perto das pessoas, e as pessoas nem sabem que eu gosto delas. Mas isso é uma relação que eu faço com as pessoas. As pessoas me ignoram o quê? Oh, meu Deus, pobre de mim. Não, eu vou ficar magoada, porque eu sou sentimental, porque eu queria tanto que aquela pessoa reconhecesse o amor que eu quero dar para ela. Mas se é verdadeiro amor, e você está esperando reconhecimento, não é amor. Você não está amando. Porque o amor é aquele que você dá e
Dei para quem? Para quem? É isso. Você não pode criar a expectativa de um retorno daquilo que você está dando. Então, a paz, a base da sua vida espiritual precisa entender que você não pode esperar o reconhecimento daquilo que você está dando. E se você se alimenta de receber isso, então eu quero dizer para você que você não está amando. A troca nunca é amor. Amor é dar. Então, quando você firma os seus passos nessa direção, a pressão, e seja ela qual for, que você estiver vivendo, ela vai ter um resultado de fazer você amadurecer na sua área espiritual, forjar você para fazer você ser moldada ao caráter de Deus. É difícil ser moldado ao caráter de Deus? Sim, é muito difícil, porque nem mesmo nós enxergamos, muitas vezes, as coisas que Deus quer tratar dentro da gente. Mas com as circunstâncias, você vai... Opa, eu estou muito orgulhoso. Há pessoas que eu vou ministrar, assim, eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu estou chegando para minha mulher e estou assim, mas por que você não estuda, hein? Só porque você está fazendo doutorado, você está fazendo isso com a sua esposa, então você está diminuindo a sua esposa porque ela não fez o doutorado? Então você está levando as pessoas pelaquilo que elas estudam e não pelaquilo que elas são? Porque muitas coisas podem fazer você ficar orgulhoso. Talvez você tenha mais dinheiro que a outra pessoa. Talvez você tenha mais conhecimento que a outra pessoa. Isso pode alimentar o seu orgulho. Sabia que conhecimento incha? Então você tem que ter o conhecimento para servir, não é para alimentar o seu ego. Você precisa entender que aonde Deus quer trabalhar com você é onde você vai ser forjado. Ou seja, Deus vai trabalhar naquela área. Então, eu estou sob pressão porque eu tomei decisões erradas? Deus vai trabalhar com você. Ok? Não se preocupe. Aliás, tem pessoas que eu nem pastoreio sobre determinadas coisas. Eu já falo assim, esperando. 1, 2, dum! Pastora, você não sabe o que aconteceu. Né? Agora, bebês espirituais, eu falo. Você não acha que você está um pouquinho orgulhoso? Assim? E normalmente, assim, não, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde. Sério? Olha o que eu tenho crescido. Olha, eu já não xingo dentro do carro. Eu já abro a porta para as mulheres. Aliás, você sabe que meu filho falou assim, mãe, isso aí não é demodê. Isso já, a demodê é minha palavra. Meu filho não sabe nem o que é isso. Olha só, eu falo assim, meu filho, quando você chegar no restaurante, você vai lá e você não deixa ela pagar, você paga. Mãe, ela brigou comigo. Eu disse, gente, eu estou ensinando meu filho para a velha, antiga, o modelo antigo, né? E o meu filho está sendo vilipendiado desse lugar. Então, quando a gente fala sobre a alma, a gente precisa entender onde ela deveria esperar. Sob pressão, você está sob pressão, você está sob o submarino. Então, onde você deveria esperar? Vamos abrir a palavra em Salmos 62, 5, que diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que a minha alma espera somente em... Isso é algo desafiador. Você pode esperar somente, não é no homem, não é naquela pessoa, não é no teu chefe, não é nas coisas que você faz, não é nessa pessoa que você conheceu. Você tem que esperar em... E aí, essa atitude de não criar expectativas sobre as pessoas pode tirar você de muitas circunstâncias difíceis. Porque, às vezes, o fato de você criar expectativas sobre as pessoas leva você a ter uma pressão muito grande. Se você não espera das pessoas, se você não cria essa expectativa das pessoas e cria expectativa e cria a esperança em Deus, a confiança que Deus vai usar todas essas situações, como diz em Romanos 8, 28, que diz
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas circunstâncias, elas vão entrar no rio da vida, aquele rio que leva você para o seu propósito. É só você não ficar se agarrando nas laterais desse rio e impedindo que o rio e a corrente do seu propósito leve você. Apenas flutue e deixe Deus te guiar. Deus vai te guiar, mas na medida que você queira fazer a sua própria vontade, você vai impedir o fluxo de Deus. Porque Deus vai comandar isso na sua vida. E a pressão que você nesse momento está sentindo vai ser aquilo que vai ser forjado dentro de você para você aprender a lidar com as situações que tiram você do rumo de Deus. Não é verdade? Quem já tentou arrumar a cozinha e o quarto ao mesmo tempo? Quem tem déficit de atenção, que é o meu caso, eu saio do meu quarto. E quem tem um monte de filho como eu tenho, aí tem que pegar as coisas. Aí eu tenho toque com coisas fora do lugar. Aí eu vou... Cara, quando eu chego na cozinha, eu já estou exausta. Eu já não quero mais nada na vida. E aí, como se não bastasse aquela louça. Já viu? Jovem acha que louça se lava sozinho. Não, mãe, daqui a pouquinho eu vou lavar. Não, mãe, só um minutinho. Um minutinho do meu filho. De todos os meus filhos, um minutinho deles são dias. Então, quando chega um ponto, eu já estou tão exausta. Eu não consigo mais fazer nada. Assim, aí eles chegam para mim e vão falar, mãe, nada! Mãe, nada! Vocês não pensam em mim! Olha como é uma bagunça! Mãe, eu acho que você está meio exagerada. O que aconteceu? Eu deixei que toda aquela pressão do final de semana me dominasse. Eu não pensei que eu tinha um submarino, que eu pensei, olha só, eles vão mudar, mas isso vai levar tempo. E eu tenho que viver isso todos os dias, Senhor. Ou eu coloco a força da minha emoção na frustração de não fazer com que, esperar que eles mudem, e o tempo que eles vão mudar, ou eu coloco a minha frustração na estratégia que eu tenho que ter de colocar limites. Olha, não tem problema não. Pode deixar o quarto bagunçado. 5 horas sem celular. Menina, depois que eu descobri a estratégia do celular, ninguém me segura mais. Melhor do que meus discursos. Então, nesse lugar, o que eu aprendi? Eu tive uma estratégia, então eu sou pressão. Eu não conseguia mais. É muito difícil você, mãe de filho, se sentir imersa a uma prisão de que está sempre tudo bagunçado. Se você tem toque, como eu, de limpeza, acabou. Então você precisa achar uma estratégia. E qual o caminho que Deus quer ensinar a você? É que se você olhar essa mesma coisa sobre uma outra ótica, sobre a palavra de Deus, a minha alma espera somente em Deus, eu vou buscar em Deus como eu posso lidar com esse problema, Senhor. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Quem você vai esperar? Tem certeza que é em Deus? Porque às vezes a gente quer esperar em muitas coisas. A gente quer criar uma expectativa que, na verdade, nos leva a ficarmos sob pressão. E essa pressão não vem de Deus. Amém? Entendemos isso? Então, está sob pressão. O que você faz? Pede ajuda. Muito bem. Você pede ajuda a Deus e pede ajuda às carnais. Tá? Deus, ó Pai, me ajuda! Vai adiantar? Não, porque você está tentando se comunicar com Deus, mas não está fazendo o caminho que Deus te ensinou para que você possa sair dessa situação. Fechando as comportas, aquela comporta, imagina aquele cofre bem grande, fechou aquilo ali, não. Essa situação está inundada, eu tô muito frustrada, eu não posso lidar com isso. Eu vou fechar e vou lidar com as outras situações. E vou lidando com as outras situações. Quando eu voltar para aquela situação ali, eu já... Panela de pressão?
já fui lá para cima. Quando eu fiquei lá em cima, o que eu fiz? Já liguei a bombinha, já mandei a boia, já tive uma nova perspectiva do que é. Ah lá, isso aí, olha. Nossa, que submarino velho, hein, gente? Misericórdia. Eu que não ia andar numa coisa dessa, nem que me pagasse. Ok, então, fechou. Agora tem de aço inoxidável, umas coisas mais chiques, né? Aí fechou, pode abrir? Não, porque se abrir vai inundar o resto. Então, você tem que setorizar a sua pressão em departamentos, ok? Dividindo isso em departamentos, o que vai acontecer? E aí a gente vai encerrar com Filipenses 4:6, falando que não estejais inquietos por coisa algumas. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Essa é a saída para qualquer situação de pressão que você tiver. Quando você tiver numa situação, você tem que pensar e você tem que avaliar. Eu estou deixando que isso controle a minha mente. E se a palavra de Deus diz que eu preciso lutar contra esses pensamentos, que eu não posso ficar inquieto, porque eu preciso confiar no Senhor, que Ele tem uma ordem do que eu estou vivendo, e Ele nunca vai me provar nada além do que eu consigo suportar. Isso é uma pressão necessária para eu mudar alguma área da minha vida. Qual é a área? Qual é a área que eu preciso mudar, Deus? Me mostra. Você pode passar a vida inteira vivendo pressões uma atrás da outra e não mudar nada. Então preste bem atenção. A pressão pode te ajudar a você ser uma pessoa diferente. Mas você reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida e se submeter a Ele. Amém? Entendemos isso? Glória a Deus? Então, eu quero orar para que isso sedimente no coração de vocês antes de fazer a semeadura. E eu queria que todos pudessem levantar para a gente fazer uma oração do Bião. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que toda pessoa que nesse momento agora, Senhor, me escuta, Senhor, tire essa pessoa da pressão que ela está vivendo agora, Senhor. Auxilie, Jesus, ela a entender o que está acontecendo através da tua palavra, Senhor. Que ela dê ordem, Senhor, na mente, no coração dela, na alma, Senhor. Que ela decida, Senhor, colocar nas tuas mãos essa situação e entender que esse é o momento que ela está sendo forjada por ti, Senhor. Que ela está sendo trabalhada, Senhor. Jesus, que ela reconheça, Senhor, a situação, que ela tenha o privilégio, Senhor, de aproveitar, Jesus, no momento que você está trabalhando na vida dessa pessoa, que ela possa entender através da tua visão espiritual, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, por um entendimento, que todos que estão me ouvindo nesse momento possam aprender a entender, Jesus, a razão da pressão e como lidar com ela. Em nome de Jesus. Amém.